Amparo, gigante da física. Nós vamos falar ainda, continuando, sobre cinemática e o assunto de hoje é velocidade média. O ser humano em si há uma grande necessidade de locomover-se. Até mesmo quando estamos parados, estamos locomovendo. E tudo isso depende do quê? De um referencial. Se nós estamos aqui agora, vocês estão me vendo aí no celular, notebook, vocês não estão parados, porque é o seguinte, ó, se for olhar essa relação através de outros planetas, a Terra está se movimentando e como nós estamos na Terra, nós estamos o quê? Em movimento. Mas, quando eu falo de movimento, esse movimento dura um certo tempo. E quando eu relaciono o deslocamento com o tempo, há algo que nós vamos estudar hoje, que é o quê? Velocidade média. Gente, é o seguinte, ó. Velocidade média é a variação da posição. Essa posição eu posso caracterizar como deslocamento. Deslocamento. E esse deslocamento de um móvel vai estar relacionado a um referencial durante um certo intervalo de tempo. Ou seja, velocidade nada mais nada menos que a razão de um deslocamento sobre um intervalo de tempo. E essa variação vai ser o seguinte, ó. ΔS, lembrando, esse delta tem a ver com variação, ou seja, final menos inicial. Então, vamos aplicar aqui, ó. ΔS é igual a S menos SO sobre ΔT, que é T menos TO. Então, aqui, final e aqui, inicial. Show de bola. Então, variação, ou seja, velocidade média é a variação de deslocamento sobre variação de tempo. Vm, nós temos aqui velocidade média, para não esquecer nunca, viu? Esse ΔS, variação de espaço. E ΔT, variação de tempo. E tem algo fantástico aí, ó. Quais são as unidades de medida? Variação de tempo, a unidade padrão, SI, equivale o quê? Aos segundos. E variação de espaço, ou deslocamento, ou distância, é dado em metros. Então, a velocidade média, como é a razão de deslocamento por tempo, a sua unidade vai ser o seguinte, ó, metros sobre segundos, ou chamado metros por segundo. Mas é o seguinte, Gabriel, quando eu estou no carro, eu estou acelerando o carro, eu estou na bike, olha o velocímetro, tem lá quilômetros por hora. Sim, essa é outra unidade para velocidade média, que é aqui, quilômetros por hora. Agora, qual é a diferença entre elas? A metros por segundo é a unidade do SI, do Sistema Internacional. Agora, o quilômetros por hora já é o que nós usamos, eu vou chamar aqui de usual, ok? É a unidade usual, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, foco aqui, ó. Velocidade média é igual variação de deslocamento sobre variação de tempo. E qual a unidade? Metros por segundo. Ó, no SI. Mas o usual é o quilômetros por hora. Então, como é que nós vamos entender, por exemplo, eu estou em metros por segundo, quero transformar para quilômetros por hora, ou vice-versa. Existe uma tabela de conversão que nós vamos ver aqui agora. Ó. Relação entre quilômetros por hora e metros por segundo. Respira, tira print, se liga aí. Ó. Então, quilômetros por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para quilômetros por hora. Aí vem, ó, se eu tenho quilômetros por hora, eu quero transformar para metros por segundo, eu vou dividir por esse número aqui, ó, por 3,6. Agora, quando for o contrário, eu vou multiplicar por 3,6. Se ligaram? Quilômetros por hora para metros por segundo, divide. Agora, se eu tenho metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Isso, acertou. Ó. Galera, é o seguinte, ó, vou fazer uns exemplos assim para ficar na mente nossa. Ó. Hoje eu estava correndo e aí velocímetro deu lá 72 km por hora, mais rápido que o Usain Bolt. Então é o seguinte, eu quero saber, 72 km por hora equivale a quantos metros por segundo? Então, quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço o quê? Divido ou multiplico? Divido. Então, eu pego esse valor, divido por 3,6, dividindo por 3,6, vai dar nada menos do que? Quanto? Isso, 20 metros por segundo. Massa!
Agora vamos comigo, ó. Eu tenho 108 km por hora e eu quero transformar para metros por segundo. A mesma coisa. Quando é km por hora para metros por segundo, eu divido. Então, ó, dividindo por 3,6 é igual a quanto? 30, ok. Perfeitão, acertou. Agora vem, né, Gabriel? Se eu tenho metros por segundo, quero transformar para quilômetros por hora. Aí vai ser o contrário. Em vez de dividir, eu vou... O quê? Isso, multiplicar. Então fica, ó, vezes 3,6. 10 vezes 3,6, essa aqui é facinho, 36. Então, 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. Olha aí, ó. Se eu corresse 10 metros a cada segundo, se eu fosse transformar quilômetros por hora, seria como eu caminhasse 36 quilômetros num período que de 1 hora. Então, a relação, como é que fica? Agora tem aqui, ó, 25 metros por segundo por quilômetros por hora. Ih, deu bug, assim eu não sei não. Bora fazer, ó, tá com dúvida? Vamos no cálculo aqui, ó. 25 vezes 3,6, 6 vezes 5, 30, vai o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Ok? 3 vezes 5, pula uma casa, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, 7, ok? 0, 10 vai 1, 9. E a vírgula aqui, ó. Então, 25 metros por segundo equivale a 90 quilômetros por hora. Se ligaram? Então, se eu tenho quilômetros por hora para metros por segundo, divido, deixa aqui, ó, bonitão. Divido. Agora, se eu tenho metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico. Show de bola. Vamos ver como é que seria isso na prática, ó. Eu peguei um exemplo, eu estava olhando a situação, estava olhando o shopping center e vi as pessoas caminhando na escada rolante e aí resolvi trazer essa questão para cá. Ó, é o seguinte, ó, num shopping, não precisa saber o nome do shopping, num shopping, então, há uma escada rolante de 6 metros de altura, então, a escada rolante 6 metros de altura e 8 metros de base, que transporta uma pessoa entre os dois andares, ou seja, uma pessoa sai daqui e vem para cá, consecutivos no intervalo de 20 segundos, ou seja, para você chegar do ponto mais baixo até o ponto mais alto, ou vice-versa, leva 20 segundos. Então eu quero saber qual a velocidade média dessa pessoa em metros por segundo. Só que aqui vem, ó, lembrando, velocidade média é o quê? Variação de espaço sobre variação de tempo. Massa. E aí eu venho, ó, ele deu duas funções aqui, ó, deu que altura 6 metros e a base 8 metros. Mas só que ele não vai caminhar, fazer esse percurso, depois subir. Ele já vem o quê? De forma inclinada. Se eu quero saber esse valor de forma inclinada, isso remete a um triângulo. Esse triângulo, 90 graus. E aí eu uso o quê? Pitágoras. E só o Pitágoras voltando. Então vou usar Pitágoras aqui. E o que é que fala Pitágoras mesmo? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então, vou fazer, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é a hipotenusa? O x, ou seja, o deslocamento que eu quero saber. Então, nesse caso, vai ser, ó, x ao quadrado é igual base, posso chamar aqui de B e aqui de C, tanto faz. Então, fica 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual... Quanto é 6 ao quadrado? Não, ó, não esquece não. 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, não. É 6 vezes 6. Então, ó, 36 mais 8 ao quadrado. Fica isso na mente, ó. Que não é 8 vezes 2. Não é. É 8 vezes 8. Não se passa não, viu? Então, ó, 8 ao quadrado é igual a 64. Então, trazendo para cá, x ao quadrado é igual a 36 mais 64... 100, ok. E o que é que eu faço agora? A resposta é 100 não. Como esse x ao quadrado vai se transformar em uma raiz massa. Fechou isso aí, ó. X ao quadrado é igual a raiz de 100. Então, x é igual, qual a raiz de 100? 10, perfeito. Então, qual é o deslocamento que ele faz? 10 metros. Perfeito, fechou a questão aí, ó. Agora só virou matemática, como já era ali, ó. A gente entendeu, é física, para resolver matemática. Fácil, fácil. Então, ó, distância vai ser ΔS, quando foi que a gente achou esse comprimento? 10, ó,
10 metros. Então, deixa aqui de outra fonte, ó, 10 metros. Sobre o tempo. Quanto tempo leva para se locomover? 20 segundos. Se estou em metros e está em segundos, eu preciso converter? Não, porque ele quer o quê? Em metros por segundo, massa. Então, ó, 0 em cima, 0 embaixo, chepo. Então ficou o quê? Ó? 1 sobre 2 metros por segundo. É melhor até te dividir. 1 sobre 2 é igual a 0,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de deslocamento na escada rolante. Gente, viu como é fácil? Eu costumo dizer que é igual os peitos de minha avó. Mole. Questão show de bola. Pegou, lembrou que velocidade média é o que mesmo? Distância sobre tempo. E caso não esteja no padrão que nós queremos, vamos fazer o quê? Essa relação de quilômetros por hora para metros por segundo. Fechou. Tem algumas pegadinhas aqui, nesse caso só foi Pitágoras, mas se nós estarmos atentos, show de bola. Caso quem tem dúvida em Pitágoras, tem a questão de vetores lá, que lembra um pouquinho, ó. Gente, no mais, essa aula aqui, ó, deu a aprender, não foi? Show de bola. Então, vamos nessa aí, ó. Próxima aula, vamos seguindo, só clicar no próximo link e vamos aí com tudo para o vestibular e aprender para a vida, né? Vocês verem, né, que física é fantástico. Então, a gente pode trazer toda a situação, problema do nosso dia a dia para quesitos matemáticos. Isso é o massa da física. A gente, no mais, dá o joinha aí. Vamos nessa com o gigante da física. Uhul!